Olá! Vamos começar, portanto, a unidade 1B neste momento do curso de Políticas Públicas. Como nós tínhamos terminado antes e prometemos que agora íamos desenvolver a ideia e a concepção do ciclo de políticas. Como o próprio nome diz, é um ciclo, não é? E como ciclo de políticas, ele compreende etapas a serem desdobradas quando da a construção de uma política pública. Então, vocês podem observar aí o material de vocês, na página 3, melhor, a figura 3, perdão, página 36. Esse desenho, essa figura, dá um amplo espectro acerca do que seria, quais são as fases do ciclo de políticas. Entretanto, para a gente poder situar num recorte tangível, eu vou destacar algumas etapas importantes do ciclo de políticas, ok? São fases do ciclo de políticas. A formação de uma agenda, não é? Onde são priorizadas as políticas que vão ser colocadas na mesa para poderem serem decididas estas ou aquelas. Né? Feita a elaboração dessa agenda, no segundo momento ou segunda etapa importante é a formulação dessa política e também como essa política e a projeção de como essa política pode ser colocada ao alcance do grupo ao qual se destina. Portanto, quando chega na terceira etapa, que é a etapa da implementação, é o momento em que a política ela toma corpo, ela toma vida, ela é ressignificada pelos sujeitos também. Daí, quando na fase da implementação a política pode pegar ou não. Quando a gente fala que ela pode pegar ou não, a gente está querendo dizer exatamente que, embora o desenho da política tenha sido feito ou em nível macro ou em nível micro, de repente alguns efeitos não previstos podem acontecer à medida que ela vai sendo colocada em prática. E são os sujeitos e os públicos e os problemas que vão se desenvolver a partir dessas relações que vão dizer se a política pegou ou não pegou. Por isso que é importante que durante a fase da própria implementação da política exista o monitoramento e o acompanhamento de tudo que está sendo feito. Para quê? Para que haja um retorno ao policymaker, não é? Em havendo tempo, os desvios poderão ser corrigidos ou ao final de uma etapa especificada pelos avaliadores da política, isso poderá ser corrigido no final, mas antes disso, né, no processo de avaliação, que é a próxima etapa, né, do ciclo de políticas, a gente vai a política vai sendo avaliada para ver o que restou e se ela realmente atingiu a finalidade ao qual foi desenhada. Recapitulando então, o que eu gostaria que vocês destacassem a partir do que vocês têm, por exemplo, na página 36, na figura 3. Tem vários itens lá, né? Todos são importantes, mas os principais quando se fala de uma política ou de um ciclo de políticas é a formação da agenda, a formulação da política, a sua implementação, o monitoramento, finalmente, a avaliação dessa política. Cada um dessas etapas do ciclo de políticas, nós vamos desdobrar na próxima unidade 2A, ok? Para que a gente possa passar, não de uma forma corrida por cada tópico, mas especificando algumas delicadezas ou sensibilidades acerca do que significa, por exemplo, a formação da agenda, a formulação do texto político propriamente dito, a implementação, ok? Então, que sabores e dissabores podem acontecer quando as tensões e as arenas são deflagradas, né, no conjunto do jogo político? É importante saber que quando se fala em elaboração da política, e seguindo esse ciclo da política, muitos atores contribuem para a formação dessa nova política, ou participam de cada etapa dos ciclos, ou às vezes uma etapa ou todas as etapas. A esses atores específicos, ou os chamados atores políticos, no inglês stakeholders, estão, por exemplo, os políticos, os burocratas. Quando os burocratas, que são os funcionários públicos de carreira, atendem o público, dizemos que se realizou o street level bureaucracy,
ou a burocracia no nível de rua, em que esses fazem atendimento direto às pessoas em relação àquilo que elas necessitam. Outros atores importantes, e vocês sabem muito bem quais são, são os trabalhadores, que estão ligados ou não aos partidos políticos, estão ligados a instituições como igrejas, movimentos sociais, até ONGs. Esses também se constituem como atores importantes no processo da construção de uma política. Os trabalhadores informais, os autônomos, os profissionais liberais, estes se manifestam por meio dos seus sindicatos profissionais, por meio de associações como, por exemplo, a OAB, o CRM, né? No caso dos professores, a POSP. Quais são desses atores estão envolvidos com a formação de uma agenda, por exemplo, ou então com a construção de uma política, ok? Resultante desse olhar, pode-se dizer que os atores podem pertencer ao governo ou não, podem ser governamentais ou então não governamentais. Os agentes financeiros são outros atores que indispensavelmente estão presentes. Indispensavelmente, assim, eu estou exagerando, né? Mas eles estão presentes dentro da discussão da política, e porque existe sempre algumas partidas e contrapartidas em relação aos seus interesses sobre uma política nacional. Um exemplo de organismos financeiros que você vai ter o FMI, ou organismos multilaterais como a Unesco, a Unicef, a OCDE, que também é um organismo financeiro, né? Que podem influenciar na agenda e formulações de políticas públicas conforme seus interesses. Mas a gente não pode esquecer também que a mídia é um ator importante e ela acaba trabalhando com a opinião pública e direcionando de maneira até tendenciosa alguns interesses que são latentes e em defesa de algum grupo específico. Isso é possível de acontecer. Os atores e suas influências, eles são identificados conforme o jogo do ganha-perde. Quem é que ganha com o quê? Isso é evidenciado exatamente quando a arena se deflagra. As escolhas políticas têm custo real ou custo de oportunidade, quando, por exemplo, o policymaker vai estar fazendo, ou um prefeito, um governador, implicam escolhas, portanto, as políticas. Se implicam escolhas, de repente, a oportunidade, de repente a população precisa de um hospital em determinada área, mas naquela área fica claro na mente do prefeito, se ele optar pelo hospital, várias outras coisas que poderiam ser feitas naquele terreno vão ter que ficar para um outro momento, ou então serão prejudicadas nessa condução. Implicam em escolhas porque, ao invés de construir, por exemplo, um centro desportivo, ele pode estar construindo ali não somente um hospital, mas um ambulatório. O ambulatório vai precisar de um espaço específico, portanto, aquele espaço que era previsto para outras demandas da própria prefeitura e da população, elas são colocadas no segundo momento de decisão. Implicam em escolhas e custos reais, não é? Porque é o quanto se vai deixar de investir por conta que não necessariamente se precisaria de um recurso financeiro, mas também a questão da oportunidade acerca do que se tem e do que se vai oferecer para a população como benefício. Demarcados pela economia, algumas experiências inovadoras que criam novas esferas públicas de negociação e de participação popular. Sabemos que a década de 80 em diante, quando acaba no Brasil o regime militar e inicia-se um processo de redemocratização da política, da economia, etc., vão ser delimitadores importantes para se pensar uma sociedade, um Estado democrático de direito propriamente dito. A mudança na economia e o processo de reestruturação da produção, num mundo em constante transformação, fez algumas exigências para se pensar o papel das políticas. Não é? Com isso, vai se pensar numa nova tipologia de educação, numa nova tipologia de profissional a ser formado, em novas demandas em relação aos interesses e necessidades da população. Então, por exemplo, com o processo da reestruturação produtiva que tem seu início ali na década de 70 por conta da derrocada do modelo fordista, do modelo taylorista, e agora o modelo toyotista está em ascensão,
e principalmente países em desenvolvimento como o Brasil, a coisa vai tomar um outro tipo de configuração, mas é na década de 90 que a gente vai ter um crescimento maior quando a gente fala de abertura de experiências inovadoras quanto à participação e à gestão de negociação. É a partir da Constituição de 88, por exemplo, que a democratização ela é retomada na área educacional, na área de elaboração das políticas. No governo Fernando Henrique Cardoso, vocês devem se lembrar bem, acontece que foi uma tentativa de reestruturação do próprio aparelho de Estado do ponto de vista administrativo, para que os serviços públicos estivessem muito mais próximos da população. É claro que com viés neoliberal, não é? Mas isso foi tentado para efetivar um processo de aproximação, a criação e representação por meio dos conselhos, a partir da própria Constituição. E pensando um pouquinho a escola pública, quando se fala em gestão democrática da escola, gestão democrática das instituições, a representatividade através dos conselhos. E que são os conselhos? E os conselhos são colegiados para que a voz e a vez e o voto das pessoas possam ser, de uma maneira horizontal, ser observada, ser ouvida. Outro tópico importante quando a gente trabalha com a questão da participação popular sobre experiências inovadoras, na década de 90 em diante foi feito toda um trabalho se cobrando, e nos anos 2000 então se colocou em prática muito a questão da publicização de todos os atos governamentais, a questão da transparência, ou a gente pode dizer também que não se admitia mais uma sociedade que não dava conta daquilo que gastava, ou então do que era sua responsabilidade, portanto. Não é? Em todos os países capitalistas, a accountability, não é? Ou controle público sobre a ação do Estado passa a ser uma exigência. Não é? Aí algumas palavras serem bem comuns dentro da política brasileira, como a responsabilidade social, a busca por uma transparência maior, a publicização dos documentos, a publicização dos gastos, né? Isso tudo vai tomando um contorno diferente em relação às políticas nos anos posteriores. Então a gente tem década de 90, anos 2000 e a década atual que nós estamos vivendo, não é? As redes de participação social, ou redes de participação política, elas tomaram outro tipo de conformação. É claro que também com o apoio governamental quando se faz política, porque no Brasil a política ela é financiada. Não é? Você tem, por exemplo, atualmente, um contingente de cerca de quase 1 milhão, quase 1 bilhão, quase 1 bilhão de reais para promoção dos partidos políticos, para os gastos dos partidos políticos, e dentro dos partidos políticos, para aplicação em programas, por exemplo, como o da inclusão da mulher. Né? Com isso, existe uma conta a ser paga, e quem vai pagar essa conta é justamente a população. E muitas vezes não tem a informação de que a própria política tem esse tipo de financiamento. Para o próximo encontro, não esqueçam, a gente começa a destrinchar alguns itens importantes do ciclo de políticas. Eu conto com vocês para nos apoiar nessa jornada, nesse diálogo, para juntos podermos crescer também. Até lá, tudo de bom